Boa tarde, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula do curso de Tecnologia e Produção de Sementes. Hoje nós vamos falar exatamente sobre a produção de sementes e vamos abordar as principais fases envolvidas nesse processo de produção de sementes, tá? Vamos mostrar o que caracteriza esse processo de produção e o que o diferencia do processo de produção de grãos, né, de uma lavoura comercial. Tá? Nós vamos ver que algumas etapas são bem similares, no entanto, outras são bem específicas, tá? Que acabam diferenciando essas duas modalidades de cultivo. Tá? Então, a produção de semente exige um cuidado muito maior do que a produção de grão em si. Tá? Por quê? Porque a semente, na verdade, tem que trazer, né, de lá do campo, tem que ser produzida no campo e levar até o campo novamente, até o produtor, um embrião vivo, né, capaz de germinar e saudável, capaz de formar uma planta adulta, resistente e produtiva. Então existem etapas, né, que devem ser seguidas, cuidados especiais que tem na produção de sementes, diferentemente da produção de grãos. Tá? Então nós vamos abordar o que é similar, vamos falar aqui, né, o que existe similaridade entre as duas e o que é diferenciado nas etapas da produção de sementes. Tá? Eu vou fechar minha tela e vou abrir a apresentação para vocês. Tá ok? Então vamos lá. Bom, então essa aula é dedicada a mostrar essas etapas, né, que existem no processo de produção de sementes. Tá bom? A disciplina Tecnologia e Produção de Sementes, do curso técnico de agricultura aqui do IF, e o professor sou eu, Rogério Lorenzoni. Então, quais seriam essas etapas, né, na produção de semente? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui, pessoal, que semente é um insumo com maior valor agregado, tá? É um insumo de maior importância na atividade agrícola. Eu já mencionei e volto a mencionar de novo. Por quê? Porque contém toda a constituição genética de uma variedade. É a semente que leva a genética ao campo. Tá? E o potencial máximo de produtividade agrícola é determinado pelo potencial genético da semente. Tá? Então, quem leva ao campo esse potencial de alta produtividade, de resistência a doenças, de resistência a condições edafoclimáticas, variantes e uma série de coisas, quem leva isso ao campo é a semente. As outras atividades são importantes? São importantes, por exemplo, irrigação, manejo do solo, fertilidade, controle de pragas, doenças e uma série, são importantíssimos. Mas essas, por sua vez, não garantem que uma determinada cultura atinja esse potencial máximo de produtividade, tá? Quem garante esse potencial máximo de produtividade é a genética que está contida lá na semente, o embriãozinho, aquele ser vivo que existe ali dentro, que leva para o campo toda essa capacidade, tá, de germinar, emergir, crescer, formar uma planta adulta, vigorosa, saudável, tá, com elevada produtividade e ser resistente a diferentes condições que ocorram durante seu processo, tá, de crescimento e desenvolvimento. Então, tenham sempre em mente isso. A semente é um insumo com maior valor agregado, é o insumo mais importante da atividade agrícola. Tá? A semente comercial é produzida dentro de padrões rigorosos de qualidade que garantem ao produtor o melhor desempenho no campo, maximizando os benefícios e outros insumos, como fertilizantes, defensivos. Tá? Então é bom a gente saber que a semente deve ser produzida dentro de padrões pré-estabelecidos. Existem padrões, existem regras que eu tenho que seguir para poder produzir sementes. Tá? Então, semente já começa daqui, eu já estou vendo que algumas coisas vão ser diferentes da condução que eu faço no campo de produção de grãos, tá? Porque existem regras que têm que ser obedecidas. Por quê? Porque senão eu não consigo comercializar esse material que eu estou produzindo lá no campo como semente, tá? O estabelecimento de campos de produção de semente requer, além de um planejamento
criterioso, então você deve planejar muito bem antes de estabelecer um campo de produção de sementes. Alguns cuidados especiais e imprescindíveis, quais seriam eles, né? Então nós elencamos aqui 10 cuidados, 10 etapas especiais que você tem que ter cuidado durante a produção de sementes. A primeira etapa seria o planejamento desse campo de produção. A segunda, a categoria de semente que vai vir a ser produzida nesse campo, tá? A escolha da área de plantio onde será realizado o cultivo desse campo de produção de sementes, a escolha da cultivar a ser utilizada para produzir as sementes, o manejo, o preparo do solo, tá? Naquela área, o processo de semeadura desse material, o manejo que eu vou dar, né, nesse campo de produção durante todas as fases de cultivo, a colheita desse material, o beneficiamento e a secagem desse material e o armazenamento desse material posterior ao beneficiamento e à secagem. Tá ok? Então essas 10 etapas serão discutidas aqui nessa aula. Então vamos lá, a primeira etapa é o planejamento do campo de produção de sementes, né? Então, antes de eu instalar um campo de produção de sementes, eu devo observar alguns critérios, tá? Eu tenho que pensar em algumas coisas. Primeiro, eu tenho que conseguir uma regularização junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Deixa eu botar um apontador aqui para vocês. Tá? Chamado MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Eu tenho que me cadastrar como produtor ou cadastrar o meu campo de produção de sementes. Se eu não for produtor, eu for terceirizado, existe essa modalidade, eu produzo sementes para uma empresa que produz sementes, né? Eu sou uma mão de obra terceirizada, né? Então aquela empresa tem que estar credenciada junto ao MAPA. Lembrando que eu só consigo comercializar, uma empresa só consegue comercializar um lote de semente, ou a semente produzida em um determinado campo, se esse campo estiver regularizado, cadastrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tá? Então, primeira coisa, eu tenho que ver se existe essa regularização, se eu preciso fazer essa regularização, se a empresa que me contratou já é regularizada ou não. Tá? Corre o risco de eu não ver isso, ter todos os cuidados posteriores e no final não conseguir, né, vender esse material como semente e não conseguir o preço desejado por esse material. Acabar tendo que, eu gasto muito para produzir como semente e acabo vendendo como grão, que é bem mais barato. Outra coisa que eu tenho que saber, né? Eu tenho que possuir capacidade tecnológica e ou operacional suficiente. O que quer dizer isso? Eu tenho que dominar tecnologias de produção e eu tenho que ter uma mão de obra especializada e suficiente para conseguir conduzir esse campo de produção de sementes. Tá? Em geral, os produtores de sementes são os produtores, são produtores de grãos, né, de campos comerciais, mas que tem um domínio sobre uma técnica, né, que tem disponível materiais tecnológicos, né, usa de tecnologias e mão de obra especializada que propiciam uma elevada produtividade. Por que isso? Porque, em geral, o produtor que consegue elevadas produtividades é o produtor que consegue dar muito mais cuidado ao seu campo de produção de grãos. Então, o cara que consegue elevadas produtividades de grãos no campo é um cara que tem um cuidado muito grande com a lavoura. E esse cara que é o cara que tem o perfil ideal para ser um produtor de sementes, porque ele tem esse cuidado especial com a lavoura, tá? Ele muitas vezes tem um grupo de suporte altamente especializado, ele dispõe de tecnologias novas ou tecnologias adaptadas àquela condição, tá? Que propiciam com que ele consiga uma elevada produtividade, né? Então ele consegue controlar bem as condições, ele consegue conduzir bem o campo, ele consegue controlar doenças, pragas, né? Ele consegue fazer todo o manejo de forma adequada para que a planta chegue no final lá do seu ciclo com uma elevada produtividade. Ela produza bastante e a produção total por área seja elevada. Ele deve
produzir sempre sementes em regiões onde as condições edafoclimáticas, tá? Esse termo agora, edafoclimático, não sei se vocês estão familiarizados, mas esse termo aqui, ó, edafoclimático, significa condições de solo e clima, tá? Solo, edafo e climáticas e clima, tá? Então, ele tem que produzir essas sementes em condições de solo e clima que sejam compatíveis com essa espécie que ele quer multiplicar, tá? Então, ele tem que plantar uma determinada espécie, por exemplo, milho, vamos dar o caso de milho. Ele tem que plantar o milho, produzir semente de milho, numa condição de solo e clima que seja compatível com a produção do milho. Não adianta nada eu querer plantar, por exemplo, aqui trigo, né, nas condições do Tocantins. Eu vou produzir semente de trigo, eu vou trazer o trigo, vou pegar lá, produzir as sementes, vou trazer o material de fora, vou plantar e conduzir se o meu clima e solo não são propícios para o cultivo do trigo. Eu não vou conseguir produzir nada, eu vou ter problemas. Então, eu tenho que verificar se aquele material que eu quero produzir sementes, eu me encontro, a minha área de produção vai ser num local que atenda às exigências de clima e solo daquela espécie ou daquele material genético específico, tá? Outra coisa importante é fazer uma análise prévia do custo-benefício, em função do quê? Da variação mercadológica. O que é isso? Isso tem a ver com a lucratividade. Eu tenho que saber se produzir sementes me dá lucro ou não. Por quê? Porque vocês vão ver mais adiante que o custo de produção de semente é muito maior do que o custo de produção de grãos. Eu tenho que saber se, com a comercialização dessas sementes, eu vou conseguir um lucro maior e cobrir os custos, né? Vou conseguir um valor maior de mercado, cobrir os custos e ter um lucro maior no final. Porque imaginem você que eu gasto um horror para produzir semente e o valor que eu recebo lá no final dessa semente produzida, né? Eu vou comercializar e vendo essa semente, o valor não é interessante, né? Financeiramente, quer dizer, eu posso ter gastado muito e ter ganhado pouco, ao passo que se eu tivesse produzido grãos, eu gastaria bem menos e teria muitas vezes um lucro maior. Então essa análise de custo-benefício é muito importante antes de se iniciar um campo de produção de sementes. E esse valor varia de ano para ano, de mês para mês, isso é variável, tá? Muitas vezes o valor do grão comercial, né, da saca de um determinado produto varia dia a dia. E isso interfere no valor da semente dessa espécie cultivada. Tá? Então eu tenho que fazer uma análise prévia para saber, será que compensa produzir semente ou não compensa? Será que não é mais vantajoso eu produzir grãos? Que eu vou estar gastando bem menos e às vezes o meu lucro é maior. Então, essa análise é muito importante antes de se iniciar o processo de construção, né, de um campo de produção de sementes, tá ok? Segunda etapa que a gente tem que prestar muita atenção é na categoria de semente que vai ser produzida, tá? Porque existem categorias de sementes, nós vamos falar agora, tá? Quando eu for produzir uma semente, essa semente se enquadra dentro de categorias. Eu vou mostrar daqui a pouquinho falar sobre elas. Então, essa semente está dentro de uma categoria, ela é classificada numa categoria. E sempre que eu for produzir a determinada categoria, é obrigatório que eu utilize como semente para ela uma categoria superior ou anterior, tá? De maneira que eu consiga preservar a qualidade genética do material que eu vou produzir, tá? Por quê? Aqui entra um negócio que vocês devem ter visto na disciplina de agricultura geral, que é o tipo de reprodução, de fecundação. Eu já falei aqui para vocês na disciplina anteriormente, né, sobre fecundação aberta e fecundação cruzada, e vocês devem ter visto em outras disciplinas. O que é isso? Fecundação aberta é quando aquela espécie vegetal recebe pólen de outra planta ou de outra flor da mesma espécie vegetal. Por exemplo, o milho. O milho é uma planta de fecundação cruzada. O que é isso? Fecundação aberta ou fecundação cruzada. O pólen que fecunda lá a flor feminina, que é a espiga, né?
esse pólen vem de uma outra planta. Então ocorre cruzamento, mistura genética, tá? Eu tenho o óvulo produzido na planta mãe e o grão de pólen produzido na planta pai. E a planta mãe e a planta pai são diferentes. Então eu tenho cruzamento de indivíduos diferentes. Então eu vou ter variação genética, tá? Isso, fecundação cruzada ou aberta. E a autofecundação é quando o grão de pólen do mesmo indivíduo fecunda, tá, o óvulo dele mesmo. Então eu tenho uma autofecundação. A fecundação ocorre dele com ele mesmo. E o que acontece quando tem isso? Eu tenho eu não tenho, na verdade, essa variabilidade genética. Eu consigo manter as características genéticas daquele material. Por quê? Porque não veio gene de outro indivíduo. Quem cruzou foi ele com ele mesmo. Então, em função dessa manutenção dessa característica genética que pode ser perdida com o passar do tempo, por exemplo, o milho, né, se eu quero produzir uma categoria de milho, eu tenho que fazer o cruzamento de indivíduos diferentes. Eu tenho que assegurar que a semente produzida vai ser exatamente filho daquele pai e daquela mãe, e não de pais e mães diferentes. Não pode ter eu tenho que controlar esse cruzamento. Por exemplo, a soja, que é uma planta autógama, eu também tenho essa deterioração. Por quê? Porque embora ela seja autógama, mas em torno de 5%, aproximadamente um pouco mais ou um pouco menos, mas em torno de 5% do cruzamento da planta de soja não é autógama. Quer dizer que pode acontecer de vir um grão de pólen de uma flor de outra planta e polinizar a flor dessa planta, né, que vai produzir a semente. E aí eu vou ter a fecundação cruzada ou fecundação aberta, mesmo na planta de soja, ou no arroz, ou de feijão, que são autógamas. Então pode acontecer fecundação cruzada em plantas autógamas. Quer dizer, pode ocorrer mistura de gene ou cruzamento de indivíduos diferentes, mesmo em plantas que têm preferencialmente autofecundação. Tá? Então pode ocorrer mistura genética. E quando eu vou produzir semente, eu tenho que ter o controle para que isso não ocorra, tá? Porque eu tenho que dar garantias para o produtor quando ele compra a semente para plantar no campo. Se fosse possível ter 100% daquela variedade que ele quer, era interessantíssimo, porque todas as plantas seriam iguais. O manejo é muito mais fácil, tudo é mais fácil. Eu consigo plantar e colher, fazer o mesmo manejo, tudo de forma igual, e a produtividade é muito similar das plantas, tá? Então é muito interessante que não tenha variabilidade genética, tá? Mistura genética num lote de sementes. Então, para isso foram criadas essas categorias, tá? Porque mesmo em plantas que fazem autofecundação, à medida que eu vou mudando de categoria, aumenta a chance com que ocorra cruzamento indesejável, com que plantas autógamas consigam realizar fecundação cruzada ou aberta, promovendo a mistura genética. À medida que eu vou aumentando as gerações, produzir uma semente hoje, planto, colho, planto de novo, colho, planto de novo, colho, planto de novo, eu vou facilitando com que ocorra a mistura genética. Então existem essas categorias e elas têm que ser respeitadas. E sempre que eu vou produzir uma categoria, eu tenho que usar como semente para a produção daquela categoria uma categoria superior ou anterior, tá? Isso tudo existe nessa instrução normativa do mapa, tá? Existem outras instruções, tá? Mas isso aqui é controlado por lei, tá bom? Então vamos lá. As categorias que existem são categoria de semente genética, categoria de semente básica, categoria de semente certificada de primeira geração, que eu chamo de C1, categoria de semente certificada de segunda geração, que eu chamo de C2, categorias de sementes certificadas de primeira, aliás, sem certificação de primeira geração, e a categorias de sementes sem certificação de segunda geração. Tá? Essas duas estão em vermelho por conta disso daqui, ó. Que a critério do mapa, tá?
a produção de sementes dessas categorias não certificada de primeira e não certificada de segunda geração pode ser feita, tá? Enquanto não houver tecnologia disponível para a produção de sua semente genética. O que isso quer dizer? Que essas duas categorias podem ser produzidas apenas em ocasiões especiais, tá? Por exemplo, não existe mais no mercado sementes daquele material genético e algum produtor ainda produz aquele material lá na propriedade dele. Então, aquele produtor com uma licença própria, ele pode produzir e colocar no comércio essa semente, desde que não exista, tá? Me desculpe, não exista material genético de qualidade superior no comércio e nem para ser produzido, tá? Então, por exemplo, uma variedade deixou de existir no comércio, mas alguém ainda tem aquela variedade, produz ela lá no campo. Aquele produtor ou aquela variedade pode ser multiplicada e ser comercializada, tá? Mas isso são condições especiais, tá? Por isso que está em vermelhinho aqui, semente não certificada de primeira e não certificada de segunda são condições especiais para serem produzidas, tá ok?